Olá pessoal, aqui é o professor Danilo Sandi e vamos falar hoje sobre a lei de Coulomb. Vamos lá. Então imagine a seguinte situação. Você tem duas cargas, você tem a carga Q1 e a carga Q2, a carga Q1 aqui com menos 4 microcoulombs. Um detalhe importante, essa unidade micro quer dizer 10 a menos 6, ou seja, 1 milhão de vezes menor do que o Coulomb. Aqui na eletrostática isso é muito comum. As cargas, veja, a carga elementar ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, aqui, quando a gente trata de cargas comuns, usuais, a gente sempre vai trabalhar com submúltiplos, né, do coulomb, porque um coulomb é muito grande, já que a carga elementar é 10 a menos 19 coulomb. Então, a gente vai trabalhar com nanocoulombs, ou seja, 10 a menos 9 coulombs, microcoulombs, 10 a menos 6, milicoulombs e por aí vai. Muito dificilmente vai trabalhar com coulombs de um modo geral, porque é uma unidade muito, muito grande quando a gente está falando de cargas elétricas, ok? Então, a gente tem aqui uma esfera com a carga de menos 4 microcoulombs, então a carga negativa, e uma outra positiva com 8 microcoulombs. Como elas são cargas opostas, então elas se atraem e a gente consegue ver uma setinha representando a força. Aqui a força que F2 exerce sobre... aqui a força que Q1, a força que Q2 exerce em Q1. E aqui a força que Q1 exerce em Q2. Elas são iguais, lembre que na natureza as forças acontecem em pares. Então, pela terceira lei de Newton, se Q2 aplica uma força em Q1, Q1 aplica uma força em Q2 também, beleza? E outra coisa importante aqui é o seguinte, ó, é que... Opa, deixa eu abrir aqui a simulação. Na verdade, aquilo ali é uma imagem, mas tem uma simulação. Vamos brincar aqui um pouquinho com ela. Então, o que a gente tem? Essas cargas, olha, elas podem se mover aqui e a gente percebe que a força vai ficando mais intensa quanto mais próxima e menos intensa quando se afasta. Além disso, se a gente tiver, por exemplo, duas cargas negativas, elas vão se repelir também. A intensidade depende da distância. Se as duas forem positivas, a mesma coisa. Então, interagir com essas diferentes cargas e com as diferentes distâncias permite compreender como atua essa força. Então, foi isso que Coulomb fez. Coulomb percebeu, ele conseguiu matematizar como é que se dava essa força de atração e repulsão eletrostática. Ela depende das cargas e depende também da distância entre elas. E aí a gente chega na... Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A gente chega na lei de Coulomb, que é essa daqui. Então, a força que a carga 1 sente devido à carga 2 é dada por uma constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, vezes o módulo das cargas envolvidas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Isso aqui na direção radial. É uma força, então é um vetor. Isso atua aqui na direção, na linha de ação das duas cargas. Então, essa força atua aqui. Já, se a gente olhasse Q2, vai sofrer uma força devido a F1, a Q1, apontando aqui no sentido oposto. Ok? Então, foi isso que Coulomb deduziu. Quem era a força entre as cargas, a força eletrostática. Bom, e aqui a gente tem alguns teoremas importantes. Se você tiver, por exemplo, uma casca esférica com distribuição uniforme de carga e tiver uma outra carga no ponto exterior a ela, como é que ela vai sentir essa força? Ela vai sentir como se toda essa carga aqui da casca esférica tivesse concentrada na origem dela, no centro. E aí você pode usar a lei de Coulomb normalmente como se toda essa carga tivesse nesse ponto central. Outro teorema diz o seguinte: se você tiver uma partícula situada no interior de uma casca esférica com distribuição uniforme, lá dentro dessa casca ela não é nem atraída e nem repelida. Então, ela não sofre efeito de força eletrostática dentro de uma casca esférica com a carga uniforme. Okay? Um detalhe é o seguinte, ó, se você tiver se a casca for metálica, por exemplo, que é condutor, as cargas se localizam na superfície externa. Então, em condutores, por exemplo, você não vai ter força elétrica dentro dessa carga, dentro dessa casca. Ok? Vamos fazer um exercício, então. Então, olha o seguinte. Ó. Nessa figura,
a gente tem duas cargas Q1 e Q2, ambas positivamente carregadas, uma com a carga elementar, Q1 com a carga elementar e Q2 com duas vezes a carga elementar, sempre múltiplos inteiros aqui da carga elementar, e a distância é 0,02 metros. Pergunta: qual é o módulo e a orientação da força eletrostática exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1? Então, a gente quer saber quem é essa força aqui, F12. Então, a gente já sabe que ela vai ser aqui para trás. Então, se isso aqui é o eixo X, vai estar na direção, vai estar no sentido menos I. Então, a gente já sabe aqui direção e sentido, né? A direção é a direção do eixo X, sentido é para trás, então menos I, e o que a gente tem que calcular agora é o módulo, e a gente vai usar a lei de Coulomb para isso. Então, força F que 1 sofre devido a 2 é o quê? K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Rzão é a distância, aqui a gente vai usar os módulos das cargas. Então, a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, carga 1 é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga 2 é 2 vezes a carga elementar, então 3,2 vezes 10 a menos 19, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém, então, 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons, porque a gente está falando de força. Uma observação aqui, na hora de realizar esse cálculo, veja que a gente tem várias potências de base 10. Uma dica: faça primeiro o cálculo dos números que são esses números aqui que estão multiplicando a potência. Então, façam em separado. Por exemplo, se você tiver com uma calculadora, 9 vezes 1,6 vezes 3,2 dividido por 0,02 ao quadrado. Aí você vai achar o número. Depois, você multiplica o que você encontrou pelo resultado das potências. Então, veja, 10 elevado a nona vezes 10 a menos 19 vezes 10 a menos 19. É mais fácil de fazer essa conta. Por quê? Multiplicação de potência de base 10, de mesma base, né? Conserva a base, soma os expoentes. Então, você tem aqui menos 38 mais 9. Menos 38 mais 9. Então, você tem o quê? Menos 20 e menos 29. É isso mesmo? Menos 38 mais 9, menos 29. Então, fica esse produto aqui desses números vezes 10 a menos 29. Aí, você faz a continha, chega aqui no menos 10 a menos 24, no final das contas, dado em Newton. Então, essa força tem módulo 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons, e ela tem a direção e sentido aqui, menos I. Então, está aqui a resposta. Menos 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons na direção I. Ok? Está respondida, então, a força eletrostática sentida pela partícula 1 devido à partícula 2. Ok? Bom, a gente pode ter o caso em que várias cargas estejam presentes no nosso sistema. Então, olha esse caso aqui. A mesma coisa do exemplo anterior, Q1 e Q2, 1,6, carga elementar e 2 vezes a carga elementar positivas, distância de 0,02, mas além dessas duas cargas, a gente coloca uma outra, eu vou chamar de Q4, que tem menos 2 vezes a carga elementar. Então, menos 3,2 vezes 10 a menos 19. E ela está a uma distância aqui, 3/4 de R, sendo que R é 0,02, ela está aqui a essa distância, 3/4 de R, e ela está numa linha que faz um eixo aqui, um ângulo de 60 graus com o eixo X. Pergunta: qual é a força total que a partícula 1 vai sentir devido às partículas 2 e 4? Ok? O que é que eu vou fazer? A força que a carga 1 vai sentir devido à carga 2, a gente já calculou no item anterior. Ela vai estar aqui para trás, porque é repulsão. Então, vai estar aqui para trás, a gente já calculou no item anterior, na questão anterior. Já a força entre 1 e 4 é uma força de atração. Então, 1 vai se sentir atraída por 4. Então, vai ter uma força aqui com essa inclinação aqui, apontando em direção a Q4. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Decomposição de força. Vai pegar essa força de F14, decompor no eixo X, decompor no eixo Y e depois realizar o somatório. Vamos lá? Primeiro de tudo, então, a gente já tem a resposta do item anterior, né? F12, a força de 1. A força que 1 sente devido à carga 2 está para trás e vale menos 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons. Agora, a gente vai calcular o módulo da força que a partícula 4 exerce sobre a partícula 1. Pela lei de Coulomb, F igual ao quê? KQQ sobre R2. Então, é K, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Carga 1 é elementar, carga 2 é negativa, fica positiva, 3,2 vezes 10 a menos 19, que é em módulo,
dividido pelo quadrado da distância. A distância é 3/4 de R. Então, 3/4 de 0,02, tudo isso ao quadrado. Ao fazer essa conta, a gente obtém 2,05 vezes 10 a menos 24 newtons. Ok? Isso aqui é o módulo da força. Só que a gente sabe que a força de atração ela aponta aqui da origem em direção a Q4. O que a gente vai ter que fazer aqui para achar o vetor força F14? A gente vai ter que escrever ele como o módulo dele projetado aqui na direção X, o módulo projetado na direção Y. Então, o vetor F14 vai ser F14 cosseno de θ na direção Y. Lembra que o cosseno projeta aqui no eixo respectivo, então vai projetar no eixo X. F14 cosseno de θ direção Y, F14 seno de θ na direção J. Quem é F14? É 2,05 vezes 10 a menos 24, multiplicado pelo cosseno de 60, né? Então, isso vai dar 1,025 vezes 10 a menos 24 newtons. É metade, né? Cosseno de 60 é meio. Então, 1,025 vezes 10 a menos 24 newtons. Na direção I, na direção do x aqui. Mais o F14, que é isso aqui, vezes o seno de 60. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, fica raiz de 3 sobre 2 vezes isso, vai dar 1,775 vezes 10 a menos 24 newtons na direção J. Então, achamos o vetor F14 e nas suas componentes, x e y. O que a gente vai fazer? Somar, para achar F1 total, a gente vai somar o vetor, é uma soma vetorial, do vetor F12, que está aqui para trás, com F14. Como é que a gente soma vetor? Soma as componentes dele. Então, a gente vai somar aqui, ó, componente x do vetor F14 com a componente x do vetor F12, o resultado vai dar menos 1,25 vezes 10 a menos 25 newtons. Um detalhe na soma, isso aqui está com potência de 10 a menos 24, 10 a menos 24, ok. Então, você pode operar diretamente, ó, 1,025 menos 1,15, aí você vai achar o valor e depois você pode colocar convenientemente em notação científica. Um número aqui entre 1 e 9, maior que 1 e menor que 10, né? Então, deu a 10 menos 25. Eu modifiquei aqui a resposta para ficar em notação científica. E a componente y só tem no vetor F14, então na resultante vai ficar ele mesmo, né? Aqui está 1,775, 1,775 eu coloquei 178, aproximei aqui para ficar com duas casas decimais, como está aqui também. Então, 178 vezes 10 a menos 24 newton-J. Achei, portanto, a força total que atua na carga 1 devido às cargas 2 e 4. Ok? Então, esse aqui é o vetor força que vai atuar. Se eu quisesse saber o módulo, eu elevava isso aqui ao quadrado, somava e tirava a raiz, mas não é o que está pedindo. Está pedindo a força resultante. Ok? Então, é isso, pessoal. Lembrando que lei de Coulomb é dada por KQQ, K, carga sobre a distância ao quadrado. E se tiver várias cargas envolvidas, então a gente vai ter que levar em conta a contribuição das várias forças que vão estar atuando aí nesse sistema. Ok? Então, é isso e até a próxima videoaula.